Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ser invencíveis, enquanto outras se deixam vencer pelos desafios da vida? O que realmente define quem somos não são as vitórias fáceis, mas como reagimos diante das adversidades. A grandeza, a verdadeira grandeza, não vem do conforto ou da sorte, mas da nossa capacidade de superar. Pessoas incríveis não são aquelas que nunca caem, mas as que se levantam, mais fortes a cada queda. Elas são feitas de superação. Neste vídeo, você vai entender como a adversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento. Cada desafio que aparece na sua vida não é um fardo, mas um convite para se transformar na melhor versão de si mesmo. A resistência que você constrói ao enfrentar os momentos difíceis é o que te torna verdadeiramente forte. Aqui, vamos mostrar por que a verdadeira grandeza é uma jornada, não um destino. Acompanhe cada detalhe do vídeo, porque cada insight que você absorve é uma chave para mudar a sua forma de encarar os obstáculos. A importância disso vai além de apenas entender o conceito de superação. É sobre aplicar esse entendimento para transformar sua própria vida. Se você quer ser mais do que apenas alguém que passa pelos desafios, mas alguém que os usa para crescer, então fique até o final e descubra como isso pode mudar tudo para você. O fogo da adversidade forja a grandeza. A grandeza não é um dom concedido ao acaso, mas uma conquista arrancada das mãos do destino por aquele que ousam enfrentar a dor sem se dobrar. O homem forte não nasce em meio ao conforto, mas se ergue das cinzas de suas próprias quedas. Assim como o ferro bruto só se torna lâmina após ser moldado pelo calor e pela força do martelo, o espírito humano só atinge sua verdadeira potência ao enfrentar as provações que o mundo impõe. A adversidade não é um inimigo, mas um crisol no qual se separam os fracos dos que carregam dentro de si a centelha da grandeza. Quem se lamenta diante das dificuldades desperdiça a oportunidade de crescer. O sábio, por outro lado, encara cada obstáculo como uma lição, pois compreende que a vida não pune nem favorece, ela simplesmente testa. O sofrimento não é uma maldição, mas um convite à transformação, e somente aqueles que aceitam esse convite descobrem do que realmente são feitos. A dor, quando suportada com dignidade, não enfraquece, mas fortalece. Cada cicatriz conta uma história de resistência. Cada derrota bem assimilada pavimenta o caminho para a vitória futura. O verdadeiro erro não está em falhar, mas em recusar-se a aprender. O que diferencia os que sucumbem dos que se elevam não é a ausência de dificuldades, mas a forma como lidam com elas. Quem vê na adversidade um peso jamais conhecerá sua própria força. Quem a encara como um desafio descobrirá que dentro de si há um poder maior do que qualquer circunstância. Não se pode fugir do sofrimento, mas pode-se decidir o que fazer com ele. Enquanto muitos reclamam da dureza da vida, poucos percebem que é essa dureza que os lapida. O estoico não se pergunta por que sofre, mas sim como pode usar o sofrimento para se tornar melhor. Ele sabe que cada revés é uma oportunidade para desenvolver virtudes que de outra forma permaneceriam adormecidas. E assim, pouco a pouco, a tempestade que derruba uns fortalece outros, moldando aqueles que aceitam o chamado da superação. No fim, o que resta de um homem não é o que ele evitou, mas o que ele superou. Os grandes nomes da história não foram poupados do sofrimento, pelo contrário, foram testados além do que pareciam suportar, mas, em vez de sucumbirem, transformaram a adversidade em um trampolim para algo maior, pois a vida não concede grandeza gratuitamente. Ela exige esforço, sacrifício e coragem, e apenas aqueles que enfrentam as chamas sem temor podem emergir do outro lado como algo mais forte, mais sábio, mais grandioso. O destino não dá, ele testa. O homem que aguarda passivamente as dádivas da vida condena-se à estagnação. O destino não distribui grandeza como um prêmio arbitrário. Ele a reserva para aqueles que demonstram por meio da luta serem dignos dela. A força não é concedida, mas forjada no embate contra os desafios. Quem compreende essa verdade não clama por facilidade, mas se fortalece para suportar o inevitável. Cada provação que a existência impõe é um filtro, separando os que desistem dos que persistem, os que se encolhem dos que avançam. A vida não deve favores a ninguém. Ela não se curva diante dos que suplicam, mas diante dos que insistem. Muitos esperam que as circunstâncias mudem antes de agir, mas os verdadeiramente grandes compreendem que são eles que devem se transformar primeiro. Cada revés não é uma barreira intransponível, mas um chamado ao aperfeiçoamento. O que hoje parece insuperável amanhã será apenas um degrau se o homem se dispuser a encará-lo com determinação. A diferença entre os que triunfam e os que falham não está na sorte, mas na maneira como respondem aos testes inevitáveis da existência. O fraco se pergunta: por que a vida é tão difícil comigo? O sábio
sábio, por outro lado, indaga: como posso me tornar mais forte para suportar o que vier? Essa simples mudança de perspectiva redefine o caminho. Lamentar-se pelo peso da jornada não o torna mais leve, mas assumir a responsabilidade por carregá-lo com honra torna-o fardo mais significativo, pois a dificuldade, longe de ser um castigo, é a prova de que há algo a ser conquistado. Quem recusa o desafio renuncia também à possibilidade de se tornar algo maior do que é. Superação não é um evento isolado, mas um compromisso contínuo. Cada batalha vencida não significa o fim dos testes, mas a preparação para desafios ainda maiores. O destino, como um mestre exigente, concede apenas àqueles que provam estar prontos para receber. Quem insiste, quem persiste, quem se ergue mesmo após a queda, transforma-se naquilo que antes apenas admirava. E quando o olhar se volta para trás, percebe-se que não foi a conquista que moldou o homem, mas sim o caminho árduo que trilhou até ela. Portanto, que ninguém espere clemência da vida. Ela não premia a inércia, não recompensa o medo, não celebra a hesitação. Mas para aqueles que ousam enfrentar seus desafios de frente, que encaram cada provação como uma oportunidade de crescimento, o destino se abre, não como um presente imerecido, mas como o reconhecimento silencioso de que apenas os fortes, os determinados, os inquebrantáveis são dignos da grandeza que tanto desejam. A dor como professora, não como inimiga. A fragilidade humana se revela na incessante busca pelo conforto. Evitamos a dor como se ela fosse um erro na existência, uma anomalia a ser corrigida, e não um elemento essencial do crescimento. Entanto, aqueles que compreendem a natureza da vida sabem que o sofrimento não é um castigo, mas um mestre severo e necessário. Quem vê a dor como inimiga se torna refém dela, mas quem a acolhe como professora descobre nela uma fonte inesgotável de força e entendimento. Não há evolução sem desafio, e não há desafio que não traga consigo alguma forma de dor. Mas o que define um homem não é a ausência de sofrimento, e sim a maneira como ele o encara. O tolo se lamenta e amaldiçoa o destino, acreditando ser injustiçado. O sábio, por outro lado, observa a dor com olhos serenos e pergunta: o que posso aprender com isso? Ele entende que cada cicatriz é um vestígio de uma lição aprendida e que por trás de cada perda há um valor que se revela. A vida não se preocupa com o que queremos, mas com o que precisamos para nos tornar mais fortes. Quando um guerreiro forja sua espada, ele não a poupa do fogo e do martelo, pois sabe que o aço precisa ser testado para adquirir resistência. O mesmo se aplica à alma humana. Fugir da dor é rejeitar a própria lapidação, é permanecer bruto quando se poderia ser refinado. Aquele que entende essa verdade não teme as dificuldades, pois sabe que elas não vêm para destruí-lo, mas para prepará-lo para algo maior. Aceitar a dor não significa resignar-se a ela, mas utilizá-la como ferramenta de crescimento. O estoico não busca sofrimento desnecessário, mas também não se desespera diante dele. Ele entende que tudo o que fere também ensina, e que a resistência gerada pelo desconforto é a mesma que constrói a verdadeira força. Aqueles que aprendem a suportar com dignidade os golpes da vida descobrem que, com o tempo, aquilo que antes parecia insuportável se torna apenas mais um degrau na escada da superação. A grandeza não pertence aos que vivem em eterna fuga da dor, mas àqueles que a encaram de frente e extraem dela aquilo que os transforma. Quem aprende a olhar o sofrimento com sabedoria percebe que ele não é um adversário a ser derrotado, mas um aliado disfarçado. E ao invés de se lamentar pelo que perdeu, começa a agradecer pelo que se tornou. A força interior nasce da aceitação. Muitos acreditam que resistir à realidade é um sinal de força, que lutar contra o que não pode ser mudado é um ato de bravura. No entanto, a verdadeira força não reside na negação, mas na aceitação. Não se trata de submissão ou resignação, mas de compreender que há batalhas que se vencem não pela oposição, mas pela adaptação. O homem que se revolta contra a tempestade desperdiça sua energia gritando ao vento, enquanto aquele que a aceita encontra meios de atravessá-la sem se perder. Aceitar a realidade não significa aprovar o sofrimento, mas reconhecer sua existência, sem permitir que ele dite o curso da vida. Aquele que se apega à ilusão de um mundo sem dificuldades está condenado à frustração eterna. O estoico sabe que não pode controlar os acontecimentos, apenas sua reação a eles. E é nessa compreensão que nasce a verdadeira liberdade. Quando se para de lutar contra o inevitável, a mente se abre para agir de forma sábia e eficaz. A história das pessoas incríveis não é escrita por aqueles que passaram ilesos pela vida, mas por aqueles que transformaram cada golpe recebido em aprendizado. O que diferencia um homem comum de um grande espírito não é a ausência de dor, mas a maneira como ele a integra à sua jornada. Quem aceita as dificuldades não como castigos, mas como elementos naturais da existência, encontra dentro de
se uma força que os outros jamais descobrirão, a resistência cega apenas prolonga o sofrimento. O sábio compreende que há momentos em que a luta é necessária, mas também há momentos em que a melhor estratégia é aceitar e seguir em frente. A aceitação não é fraqueza, mas o primeiro passo para a verdadeira transformação. Ao invés de desperdiçar energia lamentando o que não pode ser mudado, aquele que aceita direciona sua força para aquilo que pode ser construído. O homem que aprende a aceitar a vida como ela é se torna inabalável. Nada o perturba, pois ele não se apega a expectativas irreais. Nada o derruba, pois ele não resiste ao fluxo da existência. Ele não é passivo, mas compreende que a ação só é eficaz quando nasce de uma visão clara da realidade. E assim, com serenidade e determinação, ele avança, sabendo que sua força não vem do controle sobre o mundo, mas do domínio sobre si mesmo. O legado da superação. A grandeza de um homem não se mede apenas pelo que ele suporta, mas pelo que ele deixa para os outros após sua jornada. Superar desafios não é um ato isolado, pois cada conquista reverbera além daquele que a alcançou. A dor transformada em aprendizado não apenas fortalece quem a viveu, mas se torna uma tocha que ilumina o caminho daqueles que ainda enfrentam a escuridão. Assim, a verdadeira vitória não é apenas pessoal, ela é um legado que inspira, guia e fortalece aqueles que vêm depois. O sábio não guarda para si as lições extraídas do sofrimento. Ele entende que sua superação não é apenas um feito individual, mas uma prova de que a adversidade pode ser vencida. O mundo está repleto de pessoas que acreditam que suas dores são únicas, que suas batalhas são insuperáveis. Mas quando encontram alguém que trilhou o mesmo caminho e emergiu mais forte, descobrem que a resistência é possível e que a queda não é o fim, mas um convite à ascensão. Cada vida que se ergue após a tormenta se torna um farol para outras que ainda lutam contra as ondas. Nenhuma grande história de superação termina no indivíduo. Sua influência se espalha como círculos em um lago, tocando destinos que ele jamais conhecerá. O que é a força, senão a capacidade de erguer não apenas a si mesmo, mas também aqueles que seguem seus passos? A verdadeira grandeza não se isola, mas ecoa através do tempo, criando um ciclo eterno de evolução e crescimento. Não há mérito em alcançar a vitória e mantê-la escondida. O que se aprende na dor tem um propósito maior do que a própria salvação. Cada cicatriz carregada com dignidade é um testemunho silencioso de que as feridas podem fechar, e cada história de triunfo se torna um mapa para aqueles que ainda buscam o próprio caminho. A jornada do forte não se encerra nele mesmo, mas na transformação do mundo ao seu redor. Superar a si mesmo é o primeiro passo. Inspirar outros a fazer o mesmo é o verdadeiro destino daqueles que transcenderam a própria dor. Pois a vida não é apenas sobre resistir, mas sobre transformar essa resistência em algo que permanece, mesmo quando o homem já se foi. O legado da superação não está no que se conquista, mas no que se compartilha, na força que, uma vez adquirida, jamais se perde, pois continua a viver nos corações daqueles que aprenderam com ela. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo trouxe valor para você, pode ajudar outras pessoas também. Deixe seu like e compartilhe para que mais gente encontre essa mensagem de superação. E não pare por aqui. Confira o próximo vídeo que já está na tela. Ele vai te levar ainda mais longe nessa jornada.